Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 37. Nós vamos ler aí do 37 até o 45. E aí, como sempre, eu te peço que mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, para a gente analisar aqui o que a gente tem para aprender da palavra de Deus nessa noite. O texto diz assim, olha: no dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe para o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o nome santo do Senhor, agradecemos ao Senhor, Deus, por esse culto, por essa oportunidade maravilhosa que é de estarmos aqui para cultuar o nome do Senhor, para prestar louvores, adoração ao nome do Senhor, para cantar, Deus, ao teu nome, neste dia, o dia do Senhor, o dia separado, Deus, pelo Senhor, na tua sabedoria, para que pudéssemos nos reunir para o serviço sagrado de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta e é quem nos traz aqui, semana após semana. O Senhor é quem nos faz perseverar na fé, Deus, e faz com que nós estejamos aqui para cantar, para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para sermos alimentados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, que o Teu Santo Espírito, que já tem atuado em nosso meio, continue, Senhor, continue falando conosco, continue nos ensinando a Tua palavra. Que o Senhor abençoe também as crianças, Deus, que possam ser também instruídas pela Tua palavra, que possam aprender mais de Ti, que possam aprender, Deus, o temor do Senhor, aprender, Deus, a obediência aos Teus mandamentos, aprender o serviço ao Senhor, Deus, e que tudo isso, Deus, em tudo isso, o Teu nome e somente o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Irmãos, no início desse capítulo 9, um capítulo extenso aí do Evangelho de Lucas, a gente está falando aqui em 62 versículos, geralmente, obrigado, Rafa, os capítulos não são tão extensos assim, mas Lucas, ele traz esse capítulo grande, e ele trabalha muitas coisas aqui, e a gente consegue perceber uma certa unidade temática aqui nesse capítulo, dentro das coisas que estão acontecendo, isso levando em conta todas aquelas variações que são características dos evangelhos. Nem tudo está em ordem cronológica, nem todos os evangelhos trazem os mesmos detalhes e nem todos os evangelhos representam as mesmas passagens, os mesmos acontecimentos da mesma forma, por causa, enfim, do ponto de vista, da perspectiva de cada um, Mas Lucas, ele traz esse capítulo grande, E no comecinho dele, ele já mostrou para a gente, então, que Jesus, ele equipou os seus discípulos, preparou os seus discípulos e deu aos seus discípulos poder e autoridade para realizar curas, expulsar demônios e pregar poderosamente a palavra de Deus. Vocês vão lembrar, nós passamos por isso aqui
quando Jesus então chama os 12 e dá instruções para eles ali sobre essas coisas, sobre poderem curar enfermos, sobre expulsarem demônios, sobre pregarem, anunciarem a palavra de Deus. E eles fizeram isso, eles saíram pela região, fizeram muitas curas, fizeram muitos sinais, fizeram maravilhas extraordinárias, voltaram regozijando e alegres com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus os havia dotado de poder então e autoridade para fazer isso. Só que esse poder que Jesus deu aos discípulos está muito claro, né, no texto bíblico, que não era uma questão mágica, não era uma questão automática, não era uma questão de Ctrl+C, Ctrl+V ou uma questão de 2 mais 2 serem 4, né? De maneira nenhuma, mas era uma forma que Deus utilizava para atuar, para agir por meio daqueles homens. Tudo estava baseado então na autoridade de Deus e na fé que aqueles homens deveriam ter no Senhor e manter tendo e continuar tendo no Senhor, para que as coisas então acontecessem da forma como Jesus os dotou de poder para que acontecessem. Agora, o que acontece? A gente começa a se fazer algumas perguntas então, porque eles estão atuando cheios de alegria, todos felizes, mas Jesus ainda está ali, Jesus ainda está presente, Jesus ainda está andando no meio deles. A presença física de Jesus ainda é marcante, é evidente ali. E o que aconteceria então caso Jesus não estivesse por perto? O que aconteceria então caso fosse preciso os discípulos terem uma atuação nesse sobrenatural, baseado nessa fé e nesse poder de Deus, mas Jesus não estivesse ali? E a resposta que o texto bíblico dá para a gente é clara, né? Nada aconteceria. Nada aconteceria. E eles passaram por isso. E a gente vai ver isso aqui nessa noite. Semana passada, Jesus subiu ao monte. A gente viu isso. Quer dizer, deixa eu reformular, né? Não é que Jesus subiu ao monte na semana passada, né? Na semana passada, a gente viu a passagem a qual Jesus sobe ao monte, então, junto com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E lá em cima, então, eles têm aquela visão do Cristo glorificado, né? A famosa transfiguração do Senhor Jesus. Então, na semana passada, o nosso foco esteve no que estava acontecendo enquanto Jesus estava lá em cima. A gente viu, os discípulos dormiram, Pedro, né, com aquelas suas perguntas interessantes, né, e Jesus sendo glorificado diante deles, e o próprio Deus Pai dando testemunho do Senhor Jesus ali diante daqueles que estavam. Agora, se 3 subiram e eram 12, o que aconteceu com os outros que não subiram, né? O texto bíblico não deixa a gente no vácuo, o texto bíblico mostra para a gente exatamente o que aconteceu com aqueles homens, e é exatamente a demonstração dessa pergunta então que eu comecei fazendo: o que aconteceria caso Jesus não estivesse por perto e fosse necessário que aqueles homens tivessem então alguma atuação? E é isso que a gente vai ver hoje então. A cena agora então, ela corta do alto do monte para Jesus descendo do monte, e a gente vai saber o que aconteceu. Volta comigo lá então no versículo 37, o primeiro versículo que a gente leu, para a gente se situar aqui no texto bíblico, então, tendo isso em mente, do poder que Jesus deu aos discípulos, da autoridade que o Senhor Jesus deu aos discípulos, de curar enfermos, de expulsar demônios, de pregar a palavra de Deus, e agora foi necessário que eles atuassem sem Jesus estar por perto, porque Jesus estava no alto do monte com os outros discípulos. É tendo isso em mente que a gente entra então no versículo 37, que diz assim, olha, no dia seguinte, ou seja, o outro dia depois dos acontecimentos da transfiguração, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Como de costume, irmãos, as multidões estão à espreita do Senhor Jesus, né? Seja por qual fosse o motivo, essa era uma das marcas aí do ministério do Senhor Jesus nessa altura. Todo lugar que Jesus ia, ele atraía multidões. Mas veja, alguém pode pensar assim, mas tá, atrair multidões não é uma coisa assim tão especial, porque muitos hoje atraem multidões. Mas qual que é a diferença? A diferença é que Jesus atraía as multidões pela verdade. Jesus atraía multidões porque aquilo que ele fazia, aquilo que ele operava, realmente era o poder de Deus em atuação. A palavra que ele pregava realmente era uma palavra poderosa que mexia com os corações das pessoas, ao ponto das próprias pessoas dizerem, olha, ele fala com autoridade,
Ele não fala como os escribas, ele não fala como os homens lá das sinagogas, os fariseus, não, ele fala com autoridade, ou seja, a mensagem de Jesus impactava. Junte uma mensagem impactante, verdadeira, com um homem que está, então, fazendo sinais, fazendo prodígios, fazendo maravilhas, isso, obviamente, vai atrair multidões. Então, mais uma vez, as multidões estão ali. O versículo 38 diz para a gente que do meio, então, dessa multidão, então vamos voltar na cena, Jesus está descendo com os outros três, a multidão está esperando, quando Jesus se aproxima, a multidão fica alvoroçada, né? A multidão fica alvoroçada e começa então a ir na direção de Jesus, mas dentre essa multidão um indivíduo se destaca. Um indivíduo, ele vem. E olha que interessante, o texto diz assim: eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz. Ele vem então gritando, né? Ele vem numa situação desesperadora, numa situação de urgência, e ele não quer chamar Jesus num canto para conversar em separado, assim como Nicodemos fez. Não, ele está aflito, ele precisa de ajuda, a situação dele é grave. Então, apesar de ser uma multidão, a voz dele se sobressai nessa multidão por causa da situação que ele está passando. E aí ele se dirige a Jesus: mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Interessante, irmãos, porque ele diz aqui, olhe, né? E aí eu dei uma pesquisada no termo original, em como que outras Bíblias, outras versões traduziram isso daqui, né? E a ideia aqui é que não é que ele quer simplesmente que Jesus dirija os olhos dele na direção do filho dele, como se ele estivesse mostrando uma coisa bonitinha para Jesus, né? Olha aqui o meu filho, Jesus. Não, a questão não é essa. A questão aqui é: dê atenção à causa do meu filho. Preste atenção à situação do meu filho. Conheça a situação do meu filho. Atenda o meu filho. Irmãos, aqui então, na própria liberdade que esse homem tem de dentre a multidão se dirigir ao Senhor Jesus nesses termos, a gente já começa a aprender, a gente já traz algumas lições para a gente, que eram características do ministério do Senhor Jesus. Esse homem, provavelmente, ele não poderia fazer esse mesmo pedido, dessa mesma forma, aos fariseus, aos sacerdotes, aos mestres da lei, que eram homens tão ocupados ali com as suas tarefas religiosas, né, que eles não tinham tempo para esse cuidado pessoal com as pessoas. Não havia entre esses homens, não havia nessa elite religiosa desse tempo, essa questão, então, que o Senhor Jesus demonstrou durante todo o seu ministério, que é esse contato pessoal, que é essa acessibilidade. Jesus sempre foi acessível. Jesus não era aquele, então, que se escondia ali atrás dos seus discípulos, como se os discípulos fossem os seus secretários, e ele ficava ali marcando agenda, agendando horário e tudo mais. Não, Jesus era acessível. Quando as pessoas precisavam de Jesus, quando as pessoas queriam ir até Jesus, elas tinham essa liberdade, e isso era característico. E até quando uma mulher, ela pensa que não teria essa liberdade de chegar até Jesus, ainda assim ela insiste, toca em Jesus, né, nas vestes de Jesus, e Jesus se mostra então todo acessível, porque Jesus Jesus dá atenção àquela mulher. Isso mostra para a gente então, irmãos, esse cuidado pessoal que o próprio Deus tem com o seu povo, porque Jesus é Deus. Por um lado, a gente precisa então, aprendendo aqui com o texto, tomar cuidado para que a nossa vida cristã e a nossa vida religiosa, uma vez que, de novo, sendo chato demais nisso, mas uma vez que nós nos chamamos de irmãos, né? Não é isso que a gente fala, irmão fulano de tal, irmão? Uma vez que a gente tem esse tratamento e está totalmente correto, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida, ela não se resuma somente a um ajuntamento para questões religiosas e questões intelectuais num momento marcado, num dia da semana marcado, e só isso. Nós precisamos, irmãos, enquanto irmãos, sermos acessíveis uns aos outros. Isso na nossa vida cristã, na nossa vida diária, irmãos, isso faz muita diferença. Os nossos irmãos da nossa comunidade aqui, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas enfim, nossos irmãos da nossa igreja, pronto, né? Nossa igreja é isso que nós somos, igreja, né?
precisam ter liberdade, irmãos, para chegar até nós e receber de nós, então, um calor humano, receber de nós afeto, receber de nós a atenção devida. Nós precisamos ser acessíveis uns aos outros. Porque, sabe, irmãos, às vezes a gente se prende tanto na nossa vida, preocupado com as nossas coisas, ocupado com as nossas tarefas, reduzido no nosso próprio gueto, que a gente não tem abertura para os outros irmãos. A gente não tem abertura para que alguém simplesmente chegue e desabafe alguma coisa, e fale alguma coisa, e você pare e ouça com atenção. E você consiga ouvir, nem que seja para fazer aquela cena do meme, né? E ficar só assim. É complicado, né? É complicado. Mas sabe, irmãos, a gente precisa disso. A gente precisa ser acessível. Por quê? Porque a gente serve um Deus que é acessível, e isso também traz um alento para a nossa alma, no sentido de que a gente sabe que em meio às nossas dores, em meio às nossas angústias, em meio aos nossos sofrimentos, em meio aos nossos dilemas, nós temos um Deus no céu que é acessível a nós, e nós precisamos também estar no meio de irmãos que são também acessíveis. Nunca vai chegar um momento onde Deus vai estar ocupado demais para te ouvir. Nunca. Nunca vai chegar um momento que você vai até Deus e Deus vai dizer assim, espera lá, agora não posso, agora não dá. Não, Deus é acessível. Então, essa parte, essa noção, essa realidade, traz a gente para compreender isso, então, que nós temos um Deus que está totalmente aberto para nos ouvir. E isso faz, então, com que nós vejamos Deus, então, de uma forma totalmente diferente, porque algumas pessoas, às vezes, têm uma visão de Deus como se Deus fosse o inatingível, como se Deus fosse o inalcançável, como se Deus fosse aquele, então, que a gente nunca vai conseguir um contato com Ele, principalmente no nosso meio, que a gente não enfatiza tanto essa questão desse toque, dessa presença, dessa coisa toda mística, né? Mas apesar, então, da gente corrigir esses excessos, é verdade na Bíblia Sagrada que Deus é acessível e que nós temos contato com Ele e que nós temos acesso a Ele, que nós podemos ir até Ele quando a gente precisar, que Ele vai estar nos ouvindo. Só que, veja, a gente não pode confundir Deus ser acessível, Deus estar atento às nossas demandas, Deus estar atento às nossas necessidades, com Deus responder as coisas do jeito que a gente quer. São coisas diferentes. Como eu sei que Deus está me ouvindo? Como eu sei que a dor que eu estou sentindo, Deus está sabendo dela? Bom, você sabe que Ele está sabendo dela porque Ele é Deus. Mas você quer uma coisa que te garante mais ainda que Ele está sabendo das suas dores? Quando você fala com Ele, quando você conta para Ele as suas dores. E o ponto é que segurança que eu tenho de que Deus está então atento à minha causa, de que Deus está prestando atenção na minha causa, de que eu posso então, a exemplo desse homem, ir até Jesus e dizer assim, Senhor, olhe para mim. Porque a palavra de Deus te dá essa garantia. E você não precisa esperar então o arrepio na espinha, a brisa soprar dentro do seu quarto, o anjo descer então como se fosse uma labareda de fogo para te dizer Deus está te ouvindo. Ou alguma pessoa emocionada, né, chegar querendo dizer em nome do Senhor, Deus manda te dizer que Ele está te ouvindo. Não, você tem Bíblia. E a palavra de Deus diz que Deus te ouve. Jesus não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então Ele continua sendo acessível. Essa é a primeira coisa que a gente já tira desse texto aqui. Agora vamos lá no versículo 39. Aquele homem então vai contar para Jesus, vai relatar para Jesus o que está acontecendo e qual é a demanda dele. Olha o que ele diz. Um espírito se apodera dele. Dele de quem? Do filho dele, que ele pediu para que Jesus olhasse. E de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Eu quero ler de novo, porque eu quero que você preste bem atenção nisso daqui comigo. Olha o relato desse homem. Um espírito se apodera do menino.
De repente o menino grita. O espírito então o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Irmãos, aqui a gente precisa analisar algumas coisas importantes no relato desse homem e na situação desse menino. Primeira delas, possessões demoníacas são reais. São reais. Acontecem, existem. As pessoas, sim, ficam endemoniadas. O diabo, ele age por aí e ele, sim, se aposta das pessoas. A Bíblia deixa isso muito claro. Diversas vezes na Escritura Sagrada, a Bíblia relata o diabo possuindo pessoas, maltratando as pessoas, humilhando as pessoas, tornando a vida dessas pessoas algo terrível. Então isso é um ponto. Possessões demoníacas são possíveis, existem e acontecem. Segundo ponto, nem toda possessão demoníaca é igual. Nem todo mundo, irmãos, que está possesso, que o diabo está nele, está agindo nele, vai se manifestar da mesma forma. E eu quero trazer aqui alguns exemplos diferentes para a gente entender isso. Saul, por exemplo. Saul esteve possuído. Um espírito maligno, imundo, da parte do Senhor, foi enviado até Saul. E esse espírito, ele se manifestou na vida de Saul por meio de tormento. Saul ficou atormentado, ele não tinha paz, e violência. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 16. Se você quiser dar um pulo lá comigo, 1 Samuel 16, versículos 14, 15 e 16. O texto vai dizer para a gente o seguinte: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que esses seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Que tipo de tormento é esse? A Bíblia não especifica. A Bíblia diz que de alguma forma ele ficou atormentado e era alguma coisa visível e perceptível, porque os seus servos perceberam e eles mesmos deram a ideia: olha, vamos trazer alguém aqui que saiba tocar a harpa, para que enquanto toca esse espírito saia, né, e você sinta alívio. Agora, capítulo 19 de 1 Samuel, pula um pouquinho lá para diante. Olha o que dizem os versículos 9 e 10. 1 Samuel 19, 9 e 10. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Uma das características, então, dessa possessão de Saul, que é resultado de todo esse tormento, é essa violência contra Davi. Ele fica extremamente violento. O ciúme se apodera dele por causa do cântico que as mulheres cantavam a respeito de Davi, e, influenciado por esse espírito maligno, ele tenta matar Davi. E aqui é um desses casos assim mais tensos, né? Davi está perto dele e ele vai com a lança em cima de Davi. Se você pensar que Saul não é aquele tipo de rei, sei lá, da Idade Média, tudo mais, todo apático. Saul era um rei guerreiro, né? Então era alguém com habilidade com a lança. Ele vai sobre Davi, mas Davi também, obviamente, era um guerreiro e Davi consegue fugir. Então veja, ora ele está atormentado, ora esse tormento o leva a ficar violento. Um outro caso, o caso do gadareno. O gadareno também era extremamente violento, ao ponto das pessoas prenderem ele com correntes, né? E ele arrebentar essas correntes e sair da cidade, morar nos túmulos e tudo mais. Agora, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A gente tem um caso curioso de possessão demoníaca, que o texto vai mostrar para a gente que é bem diferente desse caso de Saul aqui que a gente acabou de ver, e também do gadareno. Atos capítulo 16, versículo 16.
o texto diz assim, olha: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Olha que interessante, irmãos. A menina não está violenta. Não é a menina do exorcista, né, virando a cabeça para trás, descendo a escada como se fosse uma aranha, aquela coisa toda. Não. Ela está falando coisas boas. Isso que ela estava falando aqui é verdade ou é mentira? Aqueles homens eram servos de Deus, estavam pregando o caminho da salvação ou não? Estavam. Eram servos do Senhor, estavam pregando e anunciando sim o caminho da salvação. Mas o apóstolo Paulo percebeu que se tratava de uma adulação demoníaca. Se tratava então de uma ação diabólica. Jesus passou por coisas semelhantes. Jesus aparece, o endemoniado vem e se prostra diante de Jesus com aquela reverência toda falsa, né? Ó, servo do Deus Altíssimo. Irmãos, Deus não aceita reverência, nem adoração de demônio, e nem de endemoniado, porque Ele tem os servos dele para o adorá-lo. É por isso que Deus não está assim, não, de fato, Satanás, eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Jesus fala: cala-se, vai embora, sai desse homem, vai embora. É por isso que Paulo, então, chega um momento quando ele percebe que aquilo era uma atuação demoníaca, ele se vira e expulsa aquele demônio. Agora, de novo, a menina não está violenta, a menina não está atormentada, ela está tranquila, ela está calma, serena e falando coisas que são verdadeiras. Irmãos, é por isso que a gente precisa de vigiar muito, porque tem muita gente por aí falando coisa verdadeira, mas impulsionada pelo diabo. É Satanás que está nessas pessoas. E não se assombre porque alguém está falando alguma coisa certa. Já viram aquele ditado? Até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia? É verdade, irmãos. É verdade. Se esse relógio... não, está ali agora. Se esse relógio parar 8h30, se ele parar, a bateria acabar, o que vai acontecer daqui 12 horas exatamente? Ele vai estar errado? Não, vão ser 8h30. Percebe? A gente não pode se deixar impressionar por isso, porque a própria palavra de Deus diz que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. E ainda que alguma pessoa endemoniada, agindo por atuação demoníaca por aí, esteja falando alguma coisa correta, os frutos demonstram que não tem comunhão com Deus, que não tem aliança com Deus, que não é de Deus coisa nenhuma. Quer ver um outro caso? Judas. Judas, irmãos, ele tem um certo momento que o texto bíblico diz: então Satanás entrou nele. E o que aconteceu? Ele caiu no chão, ajoelhado, mão para trás, aquela voz grossa, aquela coisa toda. Não! Saiu de fininho, tranquilinho, pensando no que ia comprar com as 30 moedas de prata que foi vender Jesus. Demônio purinho, Satanás todo nele. Não teve mudança de voz, não teve nada disso. Então, perceba, todos esses textos, todos esses exemplos mostram para a gente que a possessão demoníaca é uma verdade, é uma realidade, mas não é uma coisa única, não se manifesta de uma coisa única. Ela acontece de formas diversas. E é por isso que a gente vê, então, essas seitas que existem por aí, Universal, do Reino de Deus, enfim, como é que é o nome da outra lá? Esqueci. Enfim, essas que gostam desses nomes, Universal, Mundial, essas coisas bem globais assim, né? Nunca é local, mas tudo bem. Por isso que você consegue ver nessas igrejas, nesses ajuntamentos, né, uma ampla atuação de Satanás, de formas diversas. O diabo está naquele que está ali, então, ajoelhado no chão, ali com aquela voz, com aquele teatro todo, né, falando que quer acabar com a vida dos outros e tudo mais. E ele está também, em muitos casos, naquele que está com o microfone na mão, entrevistando o diabo. É a conversa ali do médico e do monstro, sabe? É o Gollum ali, que uma hora é o precioso, outra hora é o Gollum. Sabe? É tudo do diabo, tudo de Satanás, só que atuações diferentes para quê?
para enganar as pessoas, para prender as pessoas nessa rede mística, para prender as pessoas nessa atuação diabólica que convence, que engana, que chama a atenção, mas tudo do diabo, tudo de Satanás. Voltando para o nosso texto então, lá de Lucas, capítulo 9. O menino está possesso. Ele de fato é Satanás que está nele, agindo nele. Ele é lançado no chão de forma violenta. É uma atuação incisiva, é uma atuação violenta. Mas, irmãos, existe um ponto aqui que a gente precisa pensar, que eu vou desenvolver ele daqui a pouquinho, mas a gente já parte pensando nele aqui. A atuação diabólica nesse menino, ela se manifesta de uma outra forma diferente, que é por meio de uma doença. O garoto sofre de epilepsia. Essa é a característica dos sintomas que o pai relata e diversos autores já se debruçaram nessa questão, tanto nos relatos de Lucas quanto nos relatos de Mateus, por exemplo, que são um pouco mais detalhistas sobre essa questão. Tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, os sinóticos falam disso, e unindo todas essas informações, a conclusão que se chega é que provavelmente você tem ali uma epilepsia, né? O próprio texto diz que ele convulsiona, né? Ele espuma, ele grita, ele cai no chão e é aquele cair trêmulo, aquela coisa toda, né? E aí, irmãos, olha, o diabo pode, sim, se manifestar na vida das pessoas como uma forma de possessão, como uma forma de opressão, então, por meio de enfermidades, por meio de doenças, e essas doenças serem, então, causas puramente espirituais. Isso é fato, isso é verdade. Significa que toda doença, então, é causada pelo diabo? De maneira nenhuma. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas a gente já chega a essa conclusão por causa do texto e dos sintomas que o pai aqui descreve. Versículo 40, vamos lá no versículo 40 então, Lucas 9, versículo 40. O que esse pai vai dizer então, né? Voltando, enquanto vocês encontram de novo para a nossa cena, Jesus descendo, as multidões ali esperando o Senhor Jesus, um homem se destaca dessa multidão, vai até o Senhor Jesus, que é todo acessível, né? E fala com Jesus sobre o filho dele, pede Jesus para que atenda ao filho dele e conta então o que acontecia. E aí olha o que ele diz no versículo 40. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Ele entregou os caras aqui, né? Ó, Senhor, pedi os discípulos aqui, obrigado, irmão. Mas eles não conseguiram. Irmãos, isso aqui também nos ensina algumas coisas, tá? É comum, principalmente em meios pentecostais e neopentecostais, algumas afirmações de que, por exemplo, o crente precisa estar, então, preparado espiritualmente para expulsar um demônio. E essa fala, ela é assim, ela não é mentira, ela não está errada. Ela erra completamente quando esse se preparar, ele é algo que na mente de quem está falando envolve alguma obra, boa obra, alguma coisa que dependa da própria pessoa, como se fosse a própria pessoa com seu esforço de se preparar então que conseguisse fazer isso. Nesse ponto não é assim. Mas veja, é fato, irmãos, que nós, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, nós precisamos estar em contato com o Senhor. É fato que nós precisamos ter uma vida de entrega ao Senhor. É fato que nós precisamos ter uma vida genuína de oração, de leitura da palavra de Deus, de consagração das nossas vidas, de busca pela santidade, de se afastar do pecado, de se afastar das coisas que desagradam a Deus, de buscar então a cada dia melhorar e progredir na fé. Isso é fato, isso é verdade. Mas isso tem que vir e tem que ser uma realidade na nossa vida, muito mais porque nós estamos fazendo isso por amar ao Senhor, por obedecer ao Senhor que exige isso de nós, do que puramente para que nós estejamos plenamente preparados com todas as armas para entrar numa batalha espiritual e sair vitorioso sobre o diabo. De maneira nenhuma. Você tem que orar
Você tem que ter uma vida de oração. Não é porque você quer sair por aí como um exorcista itinerante, expulsando demônios e tudo mais. Não, é porque você tem que orar, porque você quer contato com o Deus, o Senhor, que te salvou, que te libertou das amarras do pecado, que está te garantindo, então, uma nova vida, uma vida eterna ao lado dele. Ainda que a prática seja a mesma, mas a intenção por trás dessa prática é o que manda muito. Sua vida espiritual, então, sua vida de seguir essas práticas espirituais, ela precisa estar baseado na fé que você tem em Deus, no amor que você tem em Deus e num coração que está desejoso por servir ao Senhor. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Você acha que os discípulos não eram crentes? Não eram crentes ainda, né? Eles se converteram depois. Não, irmãos, eles eram crentes. Tirando Judas, né? Os outros eram salvos, genuínos, servos do Senhor, mas não conseguiram. Por quê? Porque lembra do que eu comecei falando? Jesus deu a eles poder para fazer curas, para expulsar demônios, para pregar poderosamente a palavra de Deus, mas tudo isso, irmãos, envolve fé, envolve a atuação daqueles homens baseada na fé, e eles estavam ancorados não na fé, mas eles estavam ancorados muito na presença física de Jesus ali ao lado deles. E não havia por parte desses homens essa vida que se preocupava então em ser uma vida de oração, ser uma vida de entrega ao Senhor, ser uma vida preocupada em adorar e servir verdadeiramente o Senhor. Não! Jesus chamava eles para orar e eles faziam o quê? Dormiam. Jesus, o Senhor deles, o grande Senhor, amor da vida deles, diz para eles assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte, eu preciso que vocês orem comigo. E eles estão cochilando, estão dormindo. Jesus, que está caminhando com eles diversas vezes, fazendo sinais e maravilhas, está ensinando eles ali, está lidando com eles de uma forma particular e mais íntima, está falando um monte de coisa e eles estão viajando. Estão preocupados com outra coisa. Aí quando eles enfrentam problemas, situações difíceis, eles correm porque Jesus está ali. Eles nunca pensam em colocar em prática aquilo que Jesus está mandando colocar em prática, aquilo que Jesus está ensinando. Lembra no barco? Vem a tempestade, ao invés deles, não, nós temos fé em Jesus, né? Poxa, nós estamos servindo Jesus aí há 3 anos, olha o tanto de coisa que Jesus fez. Não, eles, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Senhor, o Senhor não importa, o Senhor está aí dormindo, só que o Senhor não se importa conosco. Então eles estão demonstrando uma vida que não é uma vida de fé, que não é uma vida de verdade ancorada na fé, naquilo que Jesus está ensinando, mas eles estão, debruçados ali na presença física de Jesus. Toda hora que o bicho pega, que a situação aperta, Jesus resolve, Jesus faz. E o que acontece? Jesus não está presente, Jesus está lá no alto do monte, chega o pai com a criança, doente e endemoniada, e diz: me ajudem. E aí um coça a cabeça, olha para o lado, o outro olha para o outro também e fala assim: e agora? E o menino convulsiona, Satanás derruba o menino no chão, acontece aquele monte de coisa e eles sem saber o que fazer, um olha para o outro, um joga para o outro e ninguém consegue fazer nada, e passaram vergonha. Versículo 41, olha o que diz o texto. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Pense comigo na carga emocional que estava sobre Jesus nesse momento. Porque vocês se lembram na semana passada, quando a gente estava analisando o texto, qual foi o assunto que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus quando apareceram na transfiguração? Sobre a morte de Jesus. Um pouco antes, Jesus havia falado com esses homens o que? Olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto. Logo após falar isso, Jesus ensinou para eles sobre a questão deles estarem dispostos a tomar a cruz, ou seja, estarem dispostos a morrer.
Jesus está caminhando para a morte, está caminhando para Jerusalém, existe toda essa carga, e agora um homem precisando de ajuda, aflito por causa da situação do seu filho, vai até os discípulos não dão conta, não conseguem resolver o problema, e Jesus sabe que os seus dias estão se findando, que o seu tempo está terminando, e quando Jesus se depara com essa situação, então ele exclama: ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? O que faz Jesus, então, ter esse rompante aqui, se exasperar dessa forma, irmãos? É a falta de fé dos discípulos, falta de fé da multidão, que vai até Jesus só procurando coisas, só querendo milagres, só querendo sinais, mas não estão nem aí para os ensinamentos de Jesus. É falta de fé, é incredulidade. Irmãos, nós precisamos, enquanto servos de Deus, cuidar do nosso coração, para que o Senhor Deus não tenha de nós também, sobre nós também, essa mesma reação. Precisamos ser crédulos, irmãos. E o que significa ser crédulo? Acreditar, ter fé. Nesse século 21 tão bagunçado que a gente vive, eu não sei se o que eu estou ouvindo o pastor falar é para acreditar ou não, se o que eu estou ouvindo o outro falar é para acreditar ou não. Como é que eu faço? Bem, você ora, você pede a ajuda do Senhor, você tem contato estudando a sua Bíblia, você analisa as coisas, você analisa os frutos. É dessa forma então que a sua fé vai sendo fortalecida no Senhor. A Bíblia não nos deixa à mercê, como se fé fosse uma coisa puramente de cada um. Ah, você acredita no que você quer? Você acredita no que você quer? Não, a Bíblia mostra para a gente sobre aquilo a qual nós devemos crer. Irmãos, algumas coisas são sim num campo mais profundo, em áreas mais difíceis da Bíblia. A Bíblia tem sim partes difíceis, mas a maioria das coisas que a gente precisa para ter certeza de que a gente está no caminho certo está muito claro nas páginas da Bíblia Sagrada. O que falta às vezes das pessoas é o cuidado de se voltar para a Escritura Sagrada com atenção. Falo com vocês diversas vezes aqui, o fato da gente às vezes vir já de contextos cristãos, evangélicos e tudo mais, de famílias evangélicas, faz com que a gente tenha uma leitura desatenta da Bíblia, porque você começa a ler o texto e, isso aqui eu já sei, essa história aqui e tal, aprendi isso aqui, e aí você vai passando por cima e vai fazendo aquela leitura como se estivesse com pressa, lendo bula de remédio. É preciso, irmãos, uma leitura cuidadosa. É preciso que você tenha o seu momento de devocional, onde você vai simplesmente se deleitar na palavra de Deus, mas que você tenha o seu momento de estudo, onde você lê, onde você medita, onde você faz pergunta, onde você pesquisa as coisas, para que você passe a entender mais e mais, e a sua fé seja fortalecida, e essas verdades sejam clareadas diante dos seus olhos, do que acreditar e do que você deve então rechaçar, chutar, deixar para depois. O que acontece? Versículo 42. Vamos voltar para o menino. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. Aí vamos voltar naquilo que eu estava falando, sobre você ter aqui uma atuação demoníaca e você ter uma doença. Porque olha a forma como o texto está, vou ler novamente. Quando o menino estava se aproximando, Jesus disse o quê? Ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Trazei o menino. Então trouxeram o menino. O menino está chegando perto de Jesus. O texto diz então, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus, primeiro, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. Coisas distintas, por isso que você tem uma vírgula aí separando. Repreendeu o espírito imundo, curou o menino. Como eu falei, nem toda doença ela tem causas sobrenaturais. Mas é fato que Satanás, ele faz sim pessoas ficarem doentes, ele causa sim doença nas pessoas. O texto está mostrando isso então.
Quando o menino está aproximando, Satanás causa nele ali uma violenta crise convulsiva. E o termo que Lucas utiliza aqui no original para falar sobre o fato de Satanás ter derrubado o menino, é um termo que imprime tanta violência no original, que é a mesma palavra que era utilizada para falar de nocautes em lutas. Uma pessoa levava então aquela pancada, aquela coisa forte, e era jogada ao chão, para mostrar então a violência dessa atuação. E aí veja então, de novo, quero ficar chato nisso. Primeiro, repreende o espírito imundo. Depois, cura o menino. Apesar dessas duas coisas serem realidades na vida do garoto, eram coisas diferentes. E Jesus tratou delas dessa forma diferente. E aí eu quero novamente com vocês que a gente percorra alguns textos bíblicos aqui, só para a gente ter a noção de que mais vezes é relatado na Escritura Sagrada doenças sendo causadas por causa de espíritos malignos. O próprio Lucas, capítulo 13, é só você folhear aí para frente de onde você está. Lucas 13, versículo 10, tem uma história interessante aqui, olha só. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Veja isso, irmãos. Versículo 11 diz: espírito de enfermidade. 18 anos que essa mulher estava encurvada, sem conseguir se endireitar. E Jesus está identificando que essa enfermidade tem uma causa diabólica. Por isso que no versículo 16 ele diz: essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então está aí um texto. Lucas 11, volta um pouquinho então de onde você está no 13, você vai voltar para o 11, versículo 14. Um versículo só mostra a história toda. O texto diz assim: certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Olha isso, irmãos. A possessão demoníaca naquele homem fez com que ele ficasse mudo. Jesus expulsou o diabo, o que aconteceu? Voltou a falar. Então veja, irmãos, como é uma verdade que Satanás ele pode então oprimir alguém por meio de doenças. A gente precisa ficar atento, pois hoje as coisas acontecem dessa forma ainda. Com os servos de Deus, pode ser que algum crente então contraia alguma doença porque ele está possesso pelo diabo? De forma nenhuma, irmãos. Não existe nenhuma possibilidade de um crente de verdade, um servo de Deus, ficar possesso pelo diabo. Ou habita o Espírito Santo na vida da pessoa, ou habita o espírito maligno. Se ele é um crente, por regra, ele é um crente porque habita nele quem? O Espírito Santo. Então ele não pode ser possesso, ele não pode ser possuído pelo diabo. Não há lugar para os dois. Agora, crentes, eu, você, nós que somos crentes de verdade no Senhor Jesus, que fomos salvos pela graça de Deus, que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, nós teremos sim enfermidades, teremos sim doenças. Os nossos filhos sofrerão enfermidade, ficarão doentes.
Pode ser que eu e você, que qualquer um de nós aqui morra doente. Pode ser que você contraia um câncer e morra com esse câncer. Pode ser que você contraia, sei lá, qualquer outra doença e enfrente a morte por causa dessa doença. Ou você nunca ouviu falar de nenhum crente que contraiu uma doença e morreu. Óbvio. Mas veja, isso não significa que você está doente por causa de uma possessão demoníaca. Então vamos lá. Possessões demoníacas podem trazer doenças? Podem. Um crente pode ser possuído pelo diabo? Não. Logo, um crente doente não é por causa do diabo. Perceberam a questão lógica? E outra coisa que precisa ficar claro, mesmo na vida de um não cristão, nem toda doença é causada por uma possessão demoníaca, mesmo em quem não é crente. O ponto do texto é mostrar para a gente que existe sim casos onde a possessão demoníaca ela traz consigo uma doença, mas isso não é regra. Você vai ter pessoas aí que não servem a Deus e que estão simplesmente doentes. Uma doença, é uma enfermidade, seja ela temporária, seja ela, enfim, crônica, uma doença. E que vai ser curado como? Remédio, tratamento médico, procurar o médico, fazer tratamento, seguir lá direitinho o que o médico falou e tudo mais, é assim que vai ser curado. Com a gente, se eu ficar doente, eu faço o quê? Eu oro ou eu vou no médico? Por que tem que ser uma coisa ou outra? Você ora e vai no médico. Simples, as duas coisas. E Deus vai curar? Vai. Ou por meio do sobrenatural, ou pela mão do médico. Ah, mas foi uma dor de cabeça. Deus pode fazer? Oxe, se Ele ressuscita mortos, uma dor de cabeça? Ah, mas eu vou estar incomodando Deus com a minha dor de cabeça. Então tá. Não é assim, mas... Percebe, irmãos? A gente precisa pensar que coisas naturais são coisas naturais, mas que o diabo também age e também existe o sobrenatural por trás de coisas naturais. Jó é um exemplo. O sobrenatural agindo por meio de coisas aparentemente naturais. E algumas vezes o vento que vem, que bate sobre a casa e destrói a casa e mata todo mundo, é espiritual, é o diabo. Mas em outras vezes é só o vento. Algumas vezes a tsunami que vem e leva e mata todo mundo pode ter causas sobrenaturais? Pode ser Deus agindo para punir o povo e tudo mais. Ou pode ser simplesmente a maneira natural com a qual Deus fez com que as coisas acontecessem. O meio natural com que as coisas acontecem, o sol, a lua, a rotação da terra, as águas que correm para o mar, foi Deus que fez? Sim, mas são coisas naturais e podem acontecer. Mas o ponto é, não podemos então negar que o sobrenatural aconteça. E a Bíblia mostra para a gente então enfermidades sendo causadas nas pessoas por meio do sobrenatural. E aí é interessante, por que Lucas faz questão de trazer isso, né? E com esses detalhes? Para mostrar que Jesus não está limitado. Ele já mostrou para a gente que Jesus tem poder sobre a natureza, quando Jesus acalma a tempestade. Ele já mostrou para a gente que Jesus tem poder sobre as doenças, quando Jesus curou ali a mulher do fluxo de sangue. Ele já mostrou para a gente que Jesus tem poder sobre a morte, quando Jesus ressuscitou lá o filho da viúva. E agora ele está dizendo, se for as duas coisas junto, uma doença e o diabo, Jesus tem poder para curar também, Jesus domina sobre isso, Jesus é rei sobre isso, Deus governa sobre isso, e ele age nos dois campos, ele expulsa o demônio e ele traz a cura. E o nome do Senhor tem que ser glorificado por causa disso. Para a gente finalizar, o versículo 43 diz que todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. E como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso.
e lhes foi encoberto para que não compreendessem e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. A multidão está espantada com a glória de Deus, porque viram diante de seus olhos algo nunca visto. Ao mesmo tempo, um espírito maligno ser expulso e uma doença ser curada. Estão espantados, estão admirados, estão louvando a Deus pela majestade de Deus. Mas aí Jesus chama os seus discípulos e Jesus diz para eles: o Filho do Homem está para ser entregue. De novo, voltando então para essa tensão que habitava a mente do Senhor Jesus nesse momento, que é então esse enredo por trás de todo esse capítulo, dentro de todo esse capítulo, todas as coisas que estão acontecendo, acontecem com esse pano de fundo, Jesus anunciando que ele está prestes a ser entregue, que ele está prestes a ser morto. Mas o versículo 45 traz uma coisa interessante, que é o fato de que eles não entendiam isso, e aí o texto diz que lhes foi encoberto para que não compreendessem. Os teólogos se debatem aqui sobre quem, encobriu isso deles, né? Irmãos, está muito claro pelos evangelhos que é o próprio Deus. Não é o diabo que está agindo aqui, encobrindo a mente dos discípulos para que eles não compreendessem que Jesus teria que morrer, aquela coisa toda de forma sacrificial. De maneira nenhuma, a morte de Jesus é derrota para Satanás. Tanto que ele tenta diversas vezes Jesus para que a morte de Jesus não acontecesse. É Deus. É para que o plano de Deus então se cumprisse. É para que as coisas da forma como Deus decretou se cumprissem. E eles então ficavam temerosos de fazer certas perguntas, de querer mais detalhes. Mas o pano de fundo está aqui, sobre a morte de Jesus. E aí eu finalizo trazendo aqui apenas 3 pontos para nós. Primeiro, a gente não pode espiritualizar todas as coisas inadvertidamente. Nem tudo é o diabo, como eu falei. Camarada leva um escorregão na calçada, Satanás está querendo me derrubar. Não, às vezes você não olhou para o chão, né? Às vezes alguém jogou ali uma casca de banana, alguma coisa assim, você não prestou atenção e vai cair, vai machucar. E o que você faz? Levanta, né? É isso. Então a gente não pode espiritualizar tudo, irmãos. Como eu falei, coisas sobrenaturais acontecem, mas a gente precisa entender que Deus trabalha muito dentro do natural, que Ele mesmo decretou, que Ele mesmo determinou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos. Não duvide da atuação demoníaca. Não racionalize e naturalize também todas as coisas. Satanás ele age de inúmeras formas, e eu te garanto que todos nós que aqui estamos já estivemos diante de situações onde era o diabo agindo. E às vezes a gente nem conseguiu perceber. O diabo ele não te toca, ele não vai, te possuir, ele não vai te fazer nenhum mal diretamente, mas é fato que Satanás, ele atormenta os servos de Deus, e ele pode sim, quando Deus permite, ele pode sim agir de alguma forma que te prejudique, não te possuindo de maneira nenhuma, mas fazendo com que situações ali reflitam em você e te tragam algum prejuízo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós temos um Pedro salvo, crente, e Jesus vira para ele e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então veja, Pedro estava possuído, endemoniado. Não, ele não estava olhando para as coisas de Deus, e sobre um sopro, uma influência diabólica ali, ele estava tentando minar Jesus da sua missão. Então pode acontecer? Pode, irmãos. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Temos diversas histórias na Bíblia Sagrada. Nós temos um Davi crente, um homem segundo o coração de Deus, onde Deus, por meio do diabo, atormenta Davi para que Davi faça o censo. E ele vai ser punido. Satanás ele vai te tentar a que você desobedeça a Deus, e vão vir sim setas diabólicas, como as pessoas dizem, influências diabólicas,
o diabo vai te induzir a certas coisas? Vai, com certeza. É por isso que você precisa se manter, então, uma rotina de uma vida espiritual, uma vida ligada com Deus. Como eu falei, primeiro porque isso é o que deve acontecer para agradar a Deus, mas o resultado disso é que isso vai te blindar e vai te preparar para, então, resistir às investidas do diabo, como a própria Bíblia diz. Então, não caia numa racionalidade excessiva e total. Ah não, porque nós somos calvinistas, reformados, então a gente não acredita nisso. Bobagem, se você for de fato um reformado, você vai entender que isso acontece. Lutero é um exemplo claro de alguém que acreditava nisso e lutava contra essas influências diabólicas. Muita coisa era realmente coisa da cabeça dele, mas tinha sim influências diabólicas, então isso é um fato. Agora, a gente viu aqui, e aí é o terceiro e último ponto, que o menino estava doente, né? A criança estava doente. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui com essa questão do fato do menino estar doente? Como eu falei e quero repetir, uma doença vai ser uma realidade da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, você enfrentar alguma questão física e de saúde, procure um médico. Simples assim. Ore, sim, Senhor, como a gente faz, né? Nossas reuniões de quinta-feira, né? O irmão vai fazer uma cirurgia. Irmãos, orem, a gente ora, a gente pede, Senhor, abençoa, cuida, guarda, e Deus age ali. Então, tenha esse cuidado, porque questões médicas são questões médicas. A gente não pode espiritualizar isso também. Não, Deus vai me curar. Vai, por meio do médico. Né? É Deus que vai curar, sim, mas por esse meio que Ele deixou para nós. Vamos orar?